A nossa relação pessoal, infelizmente, foi prejudicada em cima dessas coisas. Mas não fazia mais sentido pra gente, sabe? Eu me chamo Lucas Emanuel e vamos falar da atleta que estremeceu a carreira da Maíra Medeiros. Todo mundo conhece a atleta silenciosa entre Maíra Medeiros e Diva Depressão. E é muito louco porque sempre que você tá no YouTube, você vê vídeo de pessoas falando sobre essa atleta. Porém, eu não quero entrar nesse ponto da atleta, eu quero entrar no que aconteceu após a atleta. Porque muitas das vezes eu fico olhando os caminhos que cada um teve após essa atleta e eu vejo que o caminho da Maíra foi um caminho que realmente resultou em muitas questões, tanto internas e como externas, e é sobre o externo que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Eu acho que o fim dessa amizade destruiu indiretamente meio que a carreira da Maíra Medeiros, entre aspas. Por que eu falo isso? Se você puxar o histórico dela ali por volta de 2020, na época do BBB, o engajamento dela era bizarramente alto. Ela era um dos maiores nomes do entretenimento do YouTube. Mas, depois do afastamento dos meninos, o público evaporou. Eu não falo que isso foi diretamente a isso, mas algo aconteceu no caminho que calhou de isso ser exatamente nesse mesmo momento. O que aconteceu ali, na minha concepção, foi um clássico de como perder o seu grupo na internet pode sepultar os seus números. Bom, pra quem não lembra, eles eram um encarne, tinham um podcast de extremo sucesso, gravavam quadros juntos e a energia combinava perfeitamente. O público do Diva Depressão consumia a Maíra e o da Maíra consumia os meninos. Só que após o término do podcast e os boatos de bastidores que a amizade tinha azedado de vez, por divergências pessoais, o clima mudou. Ninguém nunca veio a público fazer um exposed pesado, mas o silêncio falou mais alto. E foi aí que as coisas começaram a estremecer. Vamos analisar os fatos. Ali em 2020, a Maíra estava no topo. Os conteúdos dela do BBB, como eu falei, irritavam. Ela entregava quadros grandiosos, mas o YouTube é uma plataforma de comunidade. Quando ela perdeu o vínculo com Diva Depressão, ela não só perdeu amigos, ela perdeu a validação da bolha. O público da internet tomou um lado de forma silenciosa. Como o Diva Depressão continuou crescendo e mantendo a relevância lá no topo, a Maíra acabou ficando isolada na própria comunidade. O engajamento era algo relativo e muito forte, e ele começou a despencar. Ela começou a perder inscrito, as visualizações caíram drasticamente e aquele público fiel de antes parece que simplesmente cansou ou migrou de vez. Eu quero também deixar claro uma coisa. Muitas das vezes no YouTube, a Mari Maria até falou isso uma vez no Coisa das Blogueiras, né? Que o YouTube é um céu. E se você parar pra pensar, eles eram meio que uma comunidade, né? Aquele grupo inteiro ali da blogueirinha, Lorelai, Maíra, Diva Depressão, eles criavam conteúdo juntos. A gente estava acostumado a ver todos eles juntos, seja no Coisa das Blogueiras, seja em momentos de Natal. Eram vários momentos onde eles faziam collab juntos, era natural. E a partir do momento que rola essa quebra dos meninos com a Maíra, indiretamente a gente acaba escolhendo lados. E a partir disso, ela meio que foi perdendo os contatos que faziam essas colaborações com ela. E isso, indiretamente, influencia nos resultados dela até aquele momento. Porque ela era uma influenciadora, uma youtuber que gravava com pessoas. E a partir desse momento que rolou essa quebra, principalmente também na pandemia, quando ela voltou a estabilizar o seu conteúdo, começou a ser um conteúdo mais individual. O que não é ruim, mas muitas das vezes quando um público está acostumado com um determinado conteúdo, se adaptar a uma realidade da qual não é que eles consumiam, é meio difícil. E é aquilo que eu falei, né? Quando a parceria morreu, uma parte do interesse do público por ela também morreu. Mas é claro, eu acho que a Maíra Medeiros é uma grande influenciadora. Nesse podcast mesmo que eu comecei o vídeo, o Edu exalta bastante o conteúdo dela. Então é isso, gente. Eu acho que não é que o Diva Depressão foi o culpado, jamais. Não entendo esse vídeo como isso. Mas, infelizmente, a partir do momento que essas parcerias foram quebradas, o interesse do público também foi quebrado. Mas é isso, pessoal. Eu queria saber aqui, vocês já repararam isso? O que vocês acharam do vídeo? Comentem aqui embaixo, quero saber. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!